Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou Clébio Cavagnoli. O Brasil abriga atualmente a maior comunidade italiana fora da Itália em todo o mundo. Para você ter uma ideia, são mais de 30 milhões de descendentes de italianos por aqui, viu? Equivalente a 15% da população brasileira. Para falar, portanto, sobre a amizade e os negócios entre Brasil e Itália, eu recebo aqui hoje o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. Embaixador, é um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Olha, para vocês terem uma ideia, nós estamos celebrando este ano 150 anos da imigração italiana para o Brasil. O marco zero foi 21 de fevereiro de 1874. Olha a história. Cerca de 386 italianos desembarcaram em Vitória, no Espírito Santo, para trabalhar numa colônia de extração de madeira e cultivo de café. De lá para cá, como você sabe, a amizade entre os dois países não parou mais de crescer. Embaixador, diante desse quadro, 150 anos de imigração italiana, qual a importância disso para os italianos? Mas é uma data muito importante para, naturalmente, para os italo-descendentes que moram aqui no Brasil, mas também para a Itália, porque os laços entre as famílias de italo-brasileiros e dos italianos são muito fortes, muito sólidos. Podemos dizer que como os italo-brasileiros fizeram uma importante contribuição à crescita do país, do Brasil, também contribuíram também a uma, como dizer, uma presença da Itália aqui no país. 150 anos são uma data muito importante, como você disse, eram 380 famílias que chegaram não só italianos, eram mais que 380 pessoas. Entre o 1874 e o 1920, 7 milhões de italianos chegaram com um navio, deixaram todo na Itália e chegaram na nova pátria, dizemos. Isso é uma coisa impressionante, o número, porque a única possibilidade de viajar era o navio. Agora, como você disse, é uma comunidade enorme, mais de 30 milhões. Para dar uma ideia, a população total da Itália é 60 milhões. A gente tem praticamente metade da população da Itália Para aqui. brincar, eu digo sempre que São Paulo é a maior cidade italiana do mundo, porque tem mais habitantes italianos que Roma. Verdade, verdade. Mas é uma brincadeira. Mas, então, é uma data muito importante. Aqui no Brasil celebramos esse aniversário todo ano com muitas iniciativas em todas as cidades do país, e particularmente, naturalmente, na cidade que tem uma grande presença italo-brasileira ou brasilo-italiana. Aqui Brasília também muitas iniciativas. A maior, a mais importante para mim, é essa exposição Oltreoceano, que agora é aberta ao Congresso, uma prestigiosa colocação, dizemos, que é uma muito bonita exposição na qual temos 37 obras de maiores artistas, eu digo sempre, são brasileiros, mas de origem italiana, não? Então, o Portinari, naturalmente, o Portinari, sou muito orgulhoso porque os 4 dipintos do Portinari são de propriedade da embaixada. É a primeira vez que o público brasileiro pode admirar essa obra d'arte em um museu, não? E é bom deixar só claro, embaixador, já está aberta essa exposição no Salão Negro do Congresso Nacional, né? Foi aberta a semana passada e vai ser aberta ao 14 de julho. Até 14 de julho. É o último dia. Será fechado, é o 15 de julho, será fechado. O presidente da República Italiana vai visitar rapidamente na ocasião do seu encontro com o presidente do Senado, né? Com o presidente do Senado, com o presidente Pacheco, naturalmente depois da importantíssima encontro com o presidente Lula, que será amanhã.
Embaixador, tem algo muito interessante, porque a gente sabe que os brasileiros também estão nessa contramão, né? A gente teve no contrafluxo, a gente teve esse grupo que veio há 150 anos, mas hoje muitos brasileiros buscam a cidadania italiana. Sim. E a gente tem milhares de famílias que têm conseguido essa cidadania em diversos tribunais pela Itália afora. A que se deve isso, na sua visão? Ma acho che o che disse ao início da entrevista, os laços dos italianos aqui, também da terceira ou quarta geração, são muito fortes. Tem desejo de conectar-se com o país, é muito importante. É verdade, aqui no Brasil temos uma comunidade de italiani residentes aqui, che è perto da 1 milione, sono 850 mila, e cada anno cresce o número cresce enormemente. Exato. Então, provavelmente, nos próximos alguns anos, será a maior, como agora é a maior comunidade de ítalo-descendentes, será também a maior comunidade de ítalo-residentes. Que coisa aqui. Impressionante. E cada ano se lembro corretamente, o Consulado de São Paulo somente no 2023 conseguiu 33 mil passaportes em um ano. Que coisa. É enorme. É muita coisa. Naturalmente, o número dos italianos cresce cada vez. Potencialmente 32 milhões se poderiam, mas seria uma coisa. Muita coisa. Mas é verdade que muitos vão em Itália para localizar onde os avós ou bisavós ficavam antes de vir aqui, e talvez vão uma pergunta de cidadania na Itália. Falando de turismo, embaixador, a gente sabe que o brasileiro gosta muito de fazer turismo na Europa. E Roma é um dos 3 principais destinos do nosso povo aqui, principalmente na Itália. Isso para vocês traz algum orgulho, né? O que os italianos pensam sobre isso? O brasileiro buscar em Roma, evidentemente, na Itália como um todo, mas em Roma principalmente, um local para turismo. Você está falando romano, então isso para mim é um motivo de grande orgulho. Grande orgulho. Muito, muito importante. Não, verdade. Eu tenho que dizer que foi impressionado ano passado, 2 anos atrás, depois do Covid, do número de brasileiros que são turistas em Itália. Eu tenho uma casa de férias em Capri, não? A ilha muito. A primeira vez era cheia de brasileiros. Olha isso. Nunca vi antes isso. O que você diz é muito justo. Ao mesmo tempo, temos muitos ítalo-descendentes que vão por turismo, mas também para fazer alguma coisa, para ver famílias. Então, tem um fluxo muito importante. Mas tenho que dizer também que o Brasil é uma destinação muito querida aos italianos. É isso que eu ia dizer. Os italianos também gostam de fazer turismo por aqui, né? Absoluta. O Brasil, mas você sabe, para um italiano médio, o Brasil é um mito. Que coisa. O Brasil... Eu sou um fanático de futebol. Minha ideia é que a final do México 1970, Itália-Brasil, com o Pelé que marcou o primeiro gol, em Itália, o Brasil... uma grande rivalidade de futebol, mas ao mesmo tempo grande admiração. Temos o mesmo como as pessoas, não? Italianos e brasileiros são muito perto como caráter, como todo, como modalidade de vida, gostamos das mesmas coisas, gostamos de comer bem, gostamos do futebol, gostamos principalmente de comer bem, né? Essa é a melhor parte. Brasileiros e italianos se entendem muito bem. Então, tem muita similaridade. Então, os italianos gostam muito por exemplo, todo mundo gosta muito em Itália da música brasileira e do samba. Então, tem uma cultura, podemos dizer, muito, muito próxima àquela italiana. Também o mesmo por os brasileiros, conheço muitos brasileiros, conhecem muitas músicas, canções italianas. Agora, quais são os destinos prediletos, né, dos italianos aqui no Brasil? O brasileiro, a gente sabe, gosta de Milão, gosta de Roma principalmente, mas o italiano gosta de ver o que aqui no Brasil? Dizemos que muito conhecido é Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, então é muito as praias, mas
por as praias também o Nordeste, não? Fortaleza, Recife, é uma destinação muito... Fortaleza em particular, foi quase surpreendido de descobrir que muitos italianos vão de férias na costa, dizemos, do Ceará, porque também muitos empresários de hotéis e de restaurantes italianos moram estão aí. Lá. Então, olha só. mas dizemos que todo o Brasil, dizemos que Rio tinha um famoso filme de alguns anos atrás que era Natale a Rio, que foi um grandíssimo sucesso. O Natal no Rio era uma comédia muito divertida, mas então tem uma paixão para Rio, samba, música, tudo. Muito bem. Embaixador, a gente sabe que essa amizade entre Brasil e Itália é tão forte que em maio o governo italiano enviou um avião militar com ajuda humanitária para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Pra você ter uma ideia, entre os itens enviados estavam medicamentos e suprimentos médicos para o tratamento de cerca de 100 mil pessoas pelo período de 3 meses. As doações chegaram a 30 toneladas. Como é que surgiu a ideia de trazer essa ajuda, embaixador? Eu sei que o senhor participou muito também disso, né? Sim, foi uma ideia minha, mas foi muito fácil. Para razões que já dizemos, temos uma grandíssima simpatia por o povo brasileiro e o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem 40% da população que tem origem italiana. Nossa, tudo isso, 40%? São 4 milhões sobre o total de 10. E algumas cidades como que eu visitei depois, como Caxias e Bento Gonçalves, 80%. Isso realmente mas é só para dizer que foi uma grande emoção para mim, mas por muitos italianos na Itália, ver aquela catástrofe. Todo mundo queria fazer alguma coisa. Eu tive a ideia, mas tenho que dizer que o ministro Tajani não existe nada. Eu disse, eu tenho essa ideia, ele disse, vamos fazer. Subito. E foi muito, relativamente rápido, porque não era tão simples. Por exemplo, muitas tendas, abrigos para a população, que era muito importante, porque tem mais de 400 mil pessoas que são sem casa, sem nada. O hospital da campo, medicina, pompa para limpar a água, não? Purificadores de água também, né? Sim, também. Sim. Uma coisa muito importante, geradores de energia elétrica. É uma operação. Tenho que dizer que foi muito apreciada para todas as autoridades federais e estaduais e também, naturalmente, para da comunidade ítalo-brasileira, porque também Porto Alegre foi muito afetada, mas também Bento Gonçalves teve muitas pessoas, 10 pessoas morreram. Então, não, é uma coisa muito importante. Vamos ver se o presidente vai anunciar quando vem, a semana que vem, a próxima. Mais ajuda humanitária, vamos ver. Estamos estudando isso. A propósito disso, né? O senhor falou agora há pouco justamente da vinda do presidente Sérgio Mattarella. Vai ser a primeira vinda de um presidente italiano ao Brasil depois de 25 anos quase, não é isso? 24. E é uma ocasião muito importante porque a Itália preside o G7, grupo das 7 maiores economias, e o Brasil o G20, grupo das 20 maiores economias. E haverá então na semana que vem esse encontro entre os dois presidentes, Sérgio Mattarella da Itália e Lula do Brasil. O que vocês esperam, o que o senhor espera desse encontro? Além, é claro, de anúncio de novos negócios entre Brasil e Itália, né? Mas é um encontro muito importante. Politicamente tem um significado muito elevado, porque, como você disse, 24 anos, depois de 24 anos, o presidente da República visita o Brasil. É um laço, um tempo muito longo, porque, mas, naturalmente, isso é causado do feito dos 150 anos do lado, de todos os vínculos que dizia entre os dois países, para demonstrar, de um lado,
a afinidade com a população, a solidariedade com a população do Rio Grande do Sul. O presidente vai visitar Porto Alegre. Sim, exatamente, porque queria muito enviar uma mensagem de solidariedade, de amizade. Naturalmente, isso é muito importante. O ano também das duas presidências, eu chamo de presidências paralelas, porque são duas incentas muito importantes, mas paralelas, são diferentes. É uma ocasião ulterior per un dialogo politico a alto livello, a livello governativo. Então, eu calculei que mais ou menos 14, 15 ministros do governo italiano vão visitar... É uma comitiva, então? Não, todos os ministeriais, não? Tem ministeriais de comércio, então, um número impressionante. Ao mesmo tempo, muitos ministros brasileiros foram convidados a reuniões G7, porque tem sempre o que se chama o outreach, não? Muitos ministros como você sabe, o presidente Lula também foi o mês passado. Recentemente esteve lá na Itália à cúpula do G7. Então, uma intensidade de contatos políticos que eu digo que é irrepetível. Esta intensidade realmente é impressionante. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica porque tudo isso acresce muito o interesse do país recíproco, não? Do país. Claro. E, ao mesmo tempo, um diálogo político muito importante sobre questões fundamentais, como todos os temas globais, o meio ambiente, energia alternativa, inteligência artificial. São todos temas que estão na agenda de dois países. De G7 e de G10. Mas essa agenda foi, dizemos, não diria concordata, ma foi discutida antes para ter uma coerência, no, do trabalho de duas coisas, porque todos os membros do G7 são no G20, mas o G20 é muito mais amplo, com outras importantes economias mundiais. O Brasil, naturalmente, é uma. Você sabe que o Brasil, este ano, tem um PIB que é maior do que o da Itália. No? Antes, em 2023, o PIB da Itália era maior. Exato. Então, agora o Brasil é a 8ª economia mundial e a Itália é a 9ª. Isso é interessante. Muito. Os papéis se inverteram de um ano para o outro. Embaixador, agora vai sobrar tempo para fazer turismo com o presidente Mattarella? Dá para levá-lo ao Rio de Janeiro, por exemplo? Tem um programa... O presidente vai ter uma admiração absoluta para o presidente, porque ele tem uma idade que não vou dizer, mas é importante. Apesar da idade, está muito bem, diga-se de passagem, né? Tem um programa que eu sou preocupado para a minha saúde, porque o programa é muito intenso, vai visitar 5 cidades, naturalmente Brasília a primeira, vai ter encontro com o presidente Lula, mas depois vamos em Porto Alegre, será uma outra etapa. São Paulo é muito importante porque temos, de um lado, uma grande comunidade, como eu disse, a maior cidade italiana do mundo. Ao mesmo tempo, temos muitas empresas importantes. Uma outra coisa interessante é que a Itália investe muito no Brasil. Exato. Nos últimos 3 anos, dizemos 21, 22 e 23, a média é de 10 bilhões de euros cada ano. Que coisa. De investimento. Alguns são reinvestimento. Por exemplo, o Fiat investe muito, Enel vai investir muito em energias alternativas, green economy, no? Energia verde. Iveco vai investir. Quase todos as grandes empresas são muito. Ferrero, agora Cimi tem um terceiro do mercado
da telefonia móvel no Brasil e investe muito. Cima acho é a única que tem os 5G. 5G. Não, todas já tem, mas a TIM foi a primeira. Foi a primeira, exatamente. Muito bem. Então, para dizer que investe. Então, sim. Depois vai a Rio. Ecco, dizemos que as últimas duas etapas, Rio e Salvador, tem também, mas somente as duas, uma parte mais. Ma una parte, porque, por exemplo, em Rio de Janeiro vai fazer um importante discurso ao SEBRI, no? Um think tank de Rio de Janeiro, uma coisa importante. Rio de Janeiro vai visitar a Biblioteca Nacional, que é muito bonita, e com o diretor italiano. Que legal. Então, tem uma ampla será um programa muito, muito intenso, mas a coisa importante é que um programa de 5 anos, de 5 dias, 6 dias, para o presidente não é um sinal de grande amizade, de grande interessamento, de grande vontade de reforçar os laços dos dois países. É uma coisa que está acontecendo maravilhosamente. Muito bem. Embaixador, a gente já continua a nossa conversa, porque eu quero lembrar você agora que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News, às quartas-feiras, às 11 da noite, também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e, é claro, também por meio das nossas redes sociais. O embaixador já adiantou para a gente que há interesse das empresas italianas de investir e reinvestir ainda mais no país. A gente sabe que, do ponto de vista comercial, Brasil e Itália estão muito bem. A gente exporta, por exemplo, entre muitas coisas, café, minérios e importa da Itália máquinas, produtos farmacêuticos. Como ampliar ainda mais essa lista? A ideia desse encontro entre os dois presidentes é justamente fazer isso, né? Muito correto, é muito justo. Então, temos uma outra situação favorável para os dois países, que vocês são grandes produtores de produtos, matérias-primas, não? Nós de produtos, em italiano se dice semi-lavorati, elaborados, diciamo. Então, são complementares, muito complementares. Funciona muito bem porque, por exemplo, no último ano, 2023, temos um intercâmbio global de 10 bilhões de dólares, um pouquinho mais, 9 bilhões de dólares, que é uma coisa importante, um ligeiro avanço da Itália, mas não muito importante. Personalmente, o que eu acho é que uma grande possibilidade para acrescer tudo isso é a finalização do famoso acordo UE-Mercosul. Isso abateria muitas impostas, muitas complicações, facilitaria tudo. E sou super seguro que nisso, se acontece, a Itália e o Brasil vão profitar muito, muito. Como você sabe, não depende da Itália, a União Europeia é muito grande, tem muitos países. Mas se a Itália leva essa demanda, já ajuda muito. Mas nós somos, posso dizer que a Itália é favorável, então esperamos de... Naturalmente, agora é uma fase um pouco complicada, porque, como você sabe, tivemos as eleições europeias, então todo o executivo comunitário está mudando, então não é operativo. Sim. Dizemos que, a partir do fim do ano, esperamos de intensificar o trabalho para... Esperamos. Muito bem. É isso, vai dar certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente já continua a nossa conversa, embaixador, porque o JR Entrevista vai a um rápido intervalo agora. Mas eu volto já para continuar aqui o nosso papo com o embaixador da Itália, Alessandro Cortese. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente hoje o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. Embaixador, o senhor está perto de completar 9 meses, né? Aqui no Brasil, chegou no começo de outubro e desde que desembarcou no Brasil, não parou de peregrinar aí por alguns estados, né? Tem feito uma agenda de encontros institucionais com governadores, com autoridades em vários estados, como Paraná e Minas Gerais. Quais são os objetivos dessa agenda? Não, minha intenção era de começar imediatamente a visitar o maior número de estados, começando para os estados no quais temos um consulado geral, porque eu desejava ver como trabalham, conhecer bem
todo o personal dos consulados, porque acho que é a responsabilidade do embaixador de conhecer bem a rede consular, que é muito importante. Aqui temos 5 consulados gerais, um consulado não geral, e um número impressionante de consulados honorários. Então, é uma rede muito ampla, que é muito importante para mim, para o meu trabalho todo dia a dia. Mas sou muito interessado a conhecer bem o país. E para fazer isso, tem que viajar muito. Exatamente. Que eu gosto muito disso, não é um problema. Eu, com certo orgulho, posso dizer que já visitei 13 estados. 13 estados em 9 meses? Em 9 meses. 13 quase estados, metade do país. Quase a metade. Fazendo as contas, realizei que o Brasil tem o mesmo número de estados que a União Europeia, mas isso é uma coincidência. Mas visitei 3 estados, um mais interessante do outro, por uma razão ou não outra. Naturalmente, Rio de Janeiro é maravilhoso, Salvador é também muito pitoresco, mas todas as cidades têm alguém de muito interessante. São Paulo, mas todas. Foi muito impressionado, por exemplo, de Recife, de Fortaleza, naturalmente de Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis. Gostei muito de Florianópolis também. Como não gostar, né, de um lugar tão maravilhoso como aquele também? Em todas essas cidades, estados, encontrei o governador, o prefeito da cidade, o presidente da Assembleia Legislativa. Eu acho que o rolo, o papel dos parlamentos é muito importante. Sim. Ao nível federal, mas também ao nível estadual. Ao final, o parlamento, a Assembleia Legislativa, é a expressão do povo, representa todo o povo. Exato. É a única coisa que porque o governo representa uma parte, então, aqueles que votaram por ele, não? De uma certa maneira. Então, eu visitei sempre a Assembleia Legislativa, poi naturalmente em toda a cidade tinha uma comunidade italiana vibrante, muito entusiasta. O senhor conseguiu fazer turismo no meio disso tudo? Também provar da comida italiana nessas comunidades? Sim, eu faço. Sim. Normalmente não, as visitas são muito sérias. Visitas oficiais faço quase unicamente. Mas para mim, conhecer os italianos do Minas Gerais, para dizer, os italianos justamente do Rio Grande do Sul. Eu fui ao Rio Grande do Sul 3 semanas antes do desastre, da tragédia. E por isso foi muito marcado da essa visita. Pouco tempo exatamente. Antes. E foi marcado porque, por exemplo, a comunidade ítalo-brasileira da Serra Gaúcha é realmente muito especial. Não vou dizer porquê, por como, mas é muito numerosa, mas muito especial. E preserva muito daquilo que o italiano é ainda, né? Sim, mas Bento Gonçalves ou Caxias do Sul realmente parece de ser uma cidade italiana. Exato. Não só, provavelmente também para a população que tem o caráter muito italiano, tem isso língua que se chama, que é um dialeto, que se chama italiano, que é um dialeto do Vêneto, que a população continua a utilizar. Eu mesmo fiz uma conversação com o prefeito de Caxias do Sul. Ele falava no dialeto. Falava dialeto. Felizmente, eu vou esquiar no Vêneto. Então, era um dialeto que podeu. O presidente da República, não sou seguro que vai entender todo. Mas, não, mas realmente fui muito impressionado e muito. Depois disso, fui muito triste de aprender o que aconteceu. Mas todas. Então, sim, o Brasil é um país maravilhoso. Eu gosto muito disso. Sou muito orgulhoso de ser representante da Itália aqui. Tento de fazer o meu trabalho melhor. Acho que, por exemplo, hospedar o presidente da República é uma satisfação enorme. É o máximo. E vou, provavelmente, hospedar também a primeira-ministra Meloni, que vem pela cúpula em novembro. Então, em novembro. O senhor tem uma missão muito especial ao longo desse ano. Né? Esse ano vai ser especial. Ano que vem temos a COP30, mas não será assim intenso como isso aqui.
Imagino. Embaixador, o senhor trouxe ótimas notícias para a gente. Saber que a Itália tem o desejo de continuar investindo, investir ainda mais aqui, obviamente é bom para todo mundo, porque gera emprego. E saber que a gente vai receber a visita de duas autoridades tão importantes num curto espaço de tempo também é uma ótima notícia para o Brasil. Prazer recebê-lo aqui, portas abertas para o senhor sempre, viu? Muito obrigado pelo convite, a conversação foi muito agradável. Nós é que agradecemos, foi um prazer receber o senhor aqui, viu, embaixador? E obrigado também a você que esteve conosco nesse JR Entrevista, que fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 11 da noite toda quarta-feira, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e sempre por meio das nossas redes sociais. Obrigado pela companhia, até o próximo JR Entrevista.